dia a todos. Hoje nós vamos falar sobre sinalização, né? Sobre os tipos de sinalização. Sinalização é o conjunto de sinais de trânsito e dispositivos de segurança colocados na via pública com o objetivo de garantir sua utilização adequada, possibilitando melhor fluidez no trânsito e maior segurança dos veículos e pedestres que nela circulam. A sinalização deve ser implantada em posição e condições que a tornem perfeitamente visível e legível durante o dia e a noite, em distância compatível com a segurança do trânsito, conforme normas e especificações do CONTRAN. CONTRAN, pessoal, é o Conselho Nacional de Trânsito, né? É um órgão normativo máximo, né? Já que ele rege todo o país, né? Ele é nacional, ele é um órgão federal. Então, destrinchando aí essas frases. Sinalização é o conjunto de sinais. Então, a sinalização tem ela vertical. Elas são formato daquelas placas que ficam na ponta daquelas hastes, né? Elas são verticais. Tem a sinalização horizontal, são aqueles desenhos no solo, né? Elas ficam ali na linha do horizonte. Tem sinalização gestual, são gestos feitos pelo agente, né? Sempre que tem algum problema ali no trânsito, um semáforo não está funcionando, teve um acidente, algum problema ali no trânsito, que o agente tenha que estar lá, né? Ele vai fazer gestos, né? Tanto com as mãos, sinalização gestual, como também com o apito, né? Sinalização sonora, ele vai fazer barulhos com apito, né? Chamado de silvos. Os barulhos do apito eu não vou imitar aqui, porque vocês vão brincar, né? Então, a Luísa não está ouvindo. Mais alguém não está me ouvindo? É só a Luísa. O restante estão me ouvindo bem? Tem alguém me ouvindo aí? Pronto, que bom, Maria Lúcia. Então, pessoal, é o conjunto de sinais. Nós temos vários tipos de sinalização. Como a gente falou, tem a vertical, elas ficam lá, aquelas placas naquelas pontas das hastes. Elas também podem vir ao lado do semáforo, né? Tem a sinalização gestual, são gestos feitos pelo agente, né? Quando ele está lá organizando o trânsito. Tem a sinalização sonora, que é o apito do agente, né? Quando ele está lá também organizando o trânsito. Sinalização horizontal são os desenhos feitos no chão, sinalização horizontal. Temos também a sinalização luminosa, o semáforo, as luzes ali de parada, de alerta e de siga, né? É uma sinalização luminosa, então tem vários tipos de sinalização, né? Eles estão colocados na via com o objetivo de garantir a sua adequada utilização, né? Nós temos que obedecer, né, as placas, possibilitando uma melhor fluidez no trânsito e uma maior segurança, né? Pessoal, vocês imaginem aí como seria você atravessar uma pista bem movimentada se não tivesse o semáforo. O semáforo, ele meio que obriga os veículos a pararem, né? E deixar o pedestre passar.
há uns anos atrás, eu sou bem mais velho que vocês, né? Eu fui na Washington Soares há bota aí, uns 20 anos atrás. Eu passei mais ou menos, eu desci ali próximo ao fórum, um pouco mais na frente, não tinha semáforo, eu passei mais ou menos 15 a 20 minutos para conseguir atravessar a pista, pessoal. Parece absurdo, mas aconteceu comigo. O fluxo de veículos era tão intenso que eu passei de 15 a 20 minutos para conseguir atravessar uma pista. Naquele dia ali eu passei a dar importância ao semáforo. O semáforo tem uma importância muito grande. Vocês ainda não dirigem, mas já deve ter, já é capaz de vocês estarem dentro de um ônibus ou dentro de um carro que outras pessoas dirigiam e no trânsito um semáforo parou de funcionar. Fica um caos, pessoal, porque não se sabe de quem é a vez. Então, os veículos que estavam passando antes de o sinal parar de funcionar, eles não param de passar, eles continuam passando, não dando oportunidade para quem está no outro sentido. Eles não dão oportunidade. Quando o semáforo para de funcionar, às vezes dia de chuva, você já deve ter visto aí, o semáforo fica até piscando, a luz amarela fica piscando. Ele parou ali de funcionar e ele não. E os usuários da via, os motoristas, eles não dão vez. Aí os veículos que estão no outro sentido, eles começam a meter as caras, né? Vão colocando no bico do carro, até que eles tenham que parar, né? Para que o outro sentido comece a andar. Então, aí, então a importância é muito grande, pessoal. A sinalização, ela vem para nos dar segurança, para evitar acidentes, para dizer de quem é a vez de passagem, para dizer quem tem a preferência. Então a sinalização ela tem a função maior de dar segurança e fluidez ao trânsito. A sinalização ela foi evoluindo com a intenção de dizer quem tem a preferência, de dizer quem tem que passar naquele momento, que os veículos têm que parar para os pedestres passarem, que os pedestres têm que esperar os veículos passarem. Então a sinalização ela vem nos dar segurança, né? Quando a gente sai de nossas casas, que a gente coloca o pé na calçada, a gente está participando do trânsito, né? A calçada já faz parte do trânsito, pois é o local seguro onde os pedestres devem se locomover. Então, sempre que a gente sai de casa, a gente tem o objetivo, né? E a esperança de sair e voltarmos em segurança. Sempre que você sai de casa, né? Que seja para ir para a faculdade, para ir para o trabalho, para ir para o colégio, seja comprar o pão, você quer ir e voltar em segurança. E o que ajuda muito para que essa segurança aconteça são os sinais, né? A sinalização, tanto as placas, o semáforo, os sinais do agente. A sinalização horizontal ela tem o objetivo de lhe dar um mínimo de segurança para que você atinja o seu objetivo e volte para casa em segurança. A sinalização deve ser implantada em posição e condições que a tornem perfeitamente visível e legível durante o dia e a noite. Não ia adiantar você só ver a placa durante o dia e à noite não, pois a noite é uma condição adversa, né? O escuro, né? Então as placas elas têm tipo uma pintura refletiva, né? Se não tiver iluminação pública, mas ela o farol, né, pega na placa, ela clareia, né? Ela tem uma pintura que ela clareia, tipo brilha, né? Uma pintura que quando ela recebe algum tipo de iluminação, ela brilha, para que você consiga ver uma distância razoável. Ela tem que estar numa posição razoável para que você consiga ver uma certa distância. Certo que tem pichadores, né, que vão lá e picham a placa. Às vezes tem galhos de árvores que tampam a placa. Às vezes tem um mato é bem alto, às vezes em rodovias, que chega a cobrir parte da placa, né? Então a placa ela tem que estar em condição visível e legível, né? Você tem que conseguir olhar, ver
entender o que a placa diz, né? E a questão de entender o que a placa diz é obrigação aqui no curso, né? Aqui no curso vocês vão ter noção do significado da placa, o que elas querem dizer, né? O curso serve aqui para que vocês olhem para as placas e entendam o que ela quer dizer, que tenham pelo menos uma pequena noção do que ela está lhe dizendo, né? Se é uma obrigação, se é um aviso. Então, o curso aqui, quando vocês terminarem o curso, vão ser aprovados, vão fazer o curso prático, vão ser aprovados na prova. Quando vocês começarem a dirigir, vocês não vão poder utilizar da falta de conhecimento para, tipo não pagar uma multa. Ah, eu não sabia o significado daquela placa. Vocês não vão poder fazer isso, pois vocês estão fazendo aqui o curso, subentende que vocês sabem o significado, então tem uma mínima noção do significado de todas as placas. Não tem como saber todas as placas, porque muitas placas são regionais, depende da região. Tem placas que você vê em Calcaia que você não vê aqui em Fortaleza e vice-versa. Se você for lá no sul, em outros estados, eu já vi uma placa cuidado onça, perigo de onça na via, né? Você não vê isso aqui em Fortaleza, em Calcaia, né? Se você for em Calcaia, tem placa que diz que passa guaxinim. Cuidado, animal silvestre, aí tem um desenho de um animal, guaxinim. Se você for em outras cidades, outros estados, elas vão ter placas diferentes. Placas que apenas tem naquele estado devido a um animal diferente ou algum tipo de via diferente que tem, né? Então, você não vai saber todas as placas, mas você vai saber a grande maioria e vai ter uma noção do significado. Diferente de uma pessoa que nunca fez o curso. Uma pessoa que nunca fez o curso, se ela não for atrás de estudar e aprender por si só, ela não vai ter noção do significado das placas, do significado da sinalização horizontal. Ela não tem noção, a não ser que ela vá atrás de estudar sozinha, né? Então, aquela pessoa que anda de bicicleta, às vezes já tem até uma certa idade, que nunca tirou habilitação, pessoal, ela não sabe que tem que andar na mão, ela não sabe o significado das placas, ela não tem noção, né? Já vocês, quando terminarem um curso e serem aprovados, vocês vão ter um diploma, né, que comprova o conhecimento de vocês da legislação de trânsito e da sinalização. Vai lhe dar o direito a, depois de passar na prova prática, de dirigir, mas também vai lhe dar a obrigação de você saber o significado das placas. Você não vai poder utilizar da falta de conhecimento do que elas indicam, pois você tem um curso, né? Então, continuando, a sinalização deve ser implantada em posição e condições que a tornem perfeitamente visível e legível durante o dia e a noite, em distância compatível com a segurança do trânsito, conforme normas e especificações do CONTRAN. CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, ele é um órgão normativo, ele cria normas, regras, leis e regulamentações para o trânsito de todo o Brasil, né? Vocês vão ver isso no Sistema Nacional de Trânsito, SNT, mais na frente. Em regra geral, quando a sinalização for insuficiente ou estiver incorreta ou ela for ausente quando não tiver sinalização, não serão aplicadas as sanções previstas no órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via. Então, resumindo aqui, o órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via é responsável pela implantação da sinalização, respondendo pela sua falta, insuficiência ou incorreta colocação. Então, resumindo aqui, você foi multado e você acha que aquele local não tinha a sinalização correta, ou se tinha sinalização, se ela era insuficiente, ou se ela não tinha nenhum tipo de sinalização, você pode recorrer, né? Você pode recorrer, pois o que diz no código aqui, ó, quando a sinalização for insuficiente ou incorreta, não serão aplicadas as sanções previstas no Código de Trânsito Brasileiro.
Resumindo, você foi multado. Você pode recorrer, se você conseguir provar que não tinha sinalização, ou que ela estava insuficiente, ou que ela estava incorreta, você vai lá no local, você vai bater foto, vai filmar. Às vezes a placa ali foi arrancada, ou caiu, não tinha placa ali que lhe dava o aviso e tinha um fotossensor. O fotossensor ele não vai avisar que a placa caiu, que não tem mais placa, né? Então ele vai lhe multar, aí você vai, rapaz, mas lá não tinha nenhuma proibição. Você vai lá, bate foto e vai recorrer. Quando você recebe pelo correio a multa, não é nem multa, né? A notificação de autuação. O que é uma notificação de autuação? É um aviso que você vai ser multado. É um aviso, né? Essa notificação de autuação lá vai vir por escrito. Você pode, dependendo da multa, se for uma multa do condutor, de responsabilidade do condutor, você vai poder indicar quem foi o condutor. Se for uma multa de equipamento obrigatório, ela é exclusiva do proprietário. Mas se for uma multa de condução, vai vir lá na multa, a gente vai ver mais na frente, você vai poder indicar quem era o condutor naquele dia. E também vai ter lá o direito de defesa prévia. Se você levou uma multa da MC, você vai fazer a sua defesa e vai entregar lá na MC, né? Defesa prévia, vai entregar lá na MC. Essa é a primeira defesa que você tem. É quando você recebe a notificação de autuação, que é um aviso que você vai ser multado. Nesse primeiro aviso, você pode indicar outro motorista, caso não tenha sido você, e você pode fazer a defesa prévia, né? Você vai lá, bate fotos, filma, faz a sua defesa e vai entregar lá, né? Essa é a sua primeira defesa. Se ela for aceita, a infração é arquivada e você não é multado. Se ela for negada, você ainda pode fazer a defesa de primeira instância, que é quando você recebe realmente a notificação a infração em si, né? Quando você recebe a multa em si, a infração em si. Quando você recebe a infração, que a sua defesa prévia foi recusada, né? Aí você vai receber a infração, que é a própria multa. Aí você pode recorrer em primeira instância. A primeira instância vai ser de novo lá no mesmo órgão, né? Que é a Jari, né? A Jari lá do órgão. Se for a MC, você vai recorrer lá na MC. Se for o Detran, você vai recorrer no Detran. Jari, Junta Administrativa e Recursos de Infrações. É quando você vai vai implantar o recurso de primeira instância. Aí só que você para pensar, né? Que ele multou foi aquele órgão. Então não tem como você garantir que ele vai ser imparcial, né? Aquele órgão ele multou, ele não vai facilmente admitir que estava errado, né? Então não é assim uma coisa assim bem imparcial, já que é o mesmo órgão, né? É até covardia, né? Você vai dizer lá que o órgão está errado. Geralmente ele vai e nega. Geralmente ele nega que ele vai admitir que está errado. Acontece, mas você tem que ter bons argumentos, né? Para ele admitir que está errado. Você tentou a primeira vez, que foi na defesa prévia, não deu certo. Tentou na segunda vez, que é a defesa em primeira instância, que é na Jari, né? Junta Administrativa de Recursos e Infrações, você vai tentar agora na segunda instância, né? Na segunda instância não vai ser mais no mesmo órgão, né? Que lhe multou. Vai ser no órgão acima, né? Você vai no CETRAN, né? Conselho Estadual de Trânsito, né? É um órgão um pouco acima, né? Se você estiver no Distrito Federal, vai ser o CONTRADIF, Conselho de Trânsito do Distrito Federal. Ele tem a mesma função do CETRAN, só que o Brasília, né, o Distrito Federal, ele, não, vou fazer um órgão, vou botar um nome diferente, porque nós somos diferentes, nós somos a capital, né? Então ele inventou esse nome diferente, a gente vai ver mais na frente no Sistema Nacional de Trânsito. Então, resumindo,
você tem 3 momentos de defesa. A defesa prévia, quando você recebe a notificação de autuação, a gente vai ver isso em infrações, no dia da aula de infrações a gente vai ver bem mais tranquilo, né? A segunda defesa, que é a defesa de primeira instância, que é na JARI, na Junta Administrativa de Recursos e Infrações, que é no próprio órgão. E quando os dois não forem aceitos, você vai se defender na segunda instância, né? Que é no órgão acima, né? No CETRAN, se você estiver em qualquer outro estado, e no CONTRADIF, se você estiver no Distrito Federal. Então, resumindo, se você tiver como provar que foi errada aquela multa, você recorre, pessoal. Tem muitos advogados, tem muitos estudantes de direito que eles fazem isso. Tem colegas que fazem isso por R$30, R$40, 50. Se der certo, bem. Se não, você tentou, né? Sai mais barato que pagar a multa em si, né? Vem aqui, tipos de sinalização. As verticais são as placas, né? Elas são colocadas lá na ponta da haste lá de alumínio, né? Elas são altas. Às vezes elas vêm ao lado do semáforo, sobre a via, né? Às vezes ela vem ao lado do semáforo, sobre a via. Deixa eu colocar aqui a foto que eu tenho. Cadê a foto que eu preciso? As verticais, elas podem vir aqui, ó, na lateral da via, ou elas podem vir sobre a via, ó, lá do lado do semáforo lá, ó. Horizontais, elas são desenhos, né? Podem ser símbolos ou legendas no chão, né? Símbolos ou legendas no chão, né? Então, um exemplo aqui. O exemplo que eu tenho aqui é um pouco engraçado, mas é uma reportagem, pessoal. Esse aqui, se não me engano, foi num bairro aqui de Fortaleza, não sei se foi em Messejana. A população estava pedindo, né, para colocar algum tipo de sinalização. A MC não colocou, eles foram lá e colocaram por si só, né? Era para ser apenas pare, né? Para não causar problema, mas eles colocaram isso aqui para chamar a atenção, né? Então, a sinalização horizontal, ela é no chão, né? Ela é desenhada no chão, né? Símbolos ou legendas, no caso aí eram legendas, né? Que eram por escrito, né? Aí vem aqui, sinalização tipo obras, são sinalizações que mostram que naquele local está tendo obras, né? Ela geralmente vem na cor laranja, a gente vai ver um pouco mais na frente. Sinalização auxiliar, o nome já diz auxiliar, elas auxiliam, né? O trânsito ali, cavaletes, cones, aquela fita zebrada, a gente vai ver mais na frente exemplos, né? Sinalização luminosa, semáforos, né? De controle de fluxo, né? De veículos, de controle de fluxo de pedestres e de advertência, né? Sinalização luminosa. Sonoros, silvos de apito breves e longos, né? Do apito do agente de trânsito. E gestual são gestos do condutor ou do agente de trânsito, né? São gestos feitos pelo condutor ou do agente de trânsito. Hoje em dia, os condutores de veículos praticamente não usam os gestos, pois a gente anda com os vidros fechados, né? Devido ao calor e também com medo de ser assaltado ou furtado no trânsito, né? Quem ainda utiliza são a gente e os motociclistas ainda utilizam, né? Entrar à esquerda, entrar à direita, diminuir a marcha. A gente vai ver já os gestos, né? E no trânsito, pessoal, a sinalização ela obedece uma hierarquia. A sinalização ela obedece a uma hierarquia, né? Quem está no topo da hierarquia é o agente de trânsito. O agente de trânsito ele só vai ali organizar o trânsito quando tem algum problema. Quando tem ali algum problema, ou o semáforo para de funcionar, ou teve um acidente, ou uma queda de energia, ou uma obra. Então, tem que estar acontecendo alguma coisa ali de incomum
para que o agente vá ali organizar o trânsito. O agente que eu falo aqui em Fortaleza é o agente da MC, né, da Autarquia Municipal de Trânsito, ou o agente da Guarda Municipal, né, aqueles que as pessoas chamam de verdinhos, né, eles são terceirizados, né, na verdade são cabides de emprego, né, inventaram aquele órgão ali para dar emprego às pessoas. Eles não podem multar, eles só podem organizar o trânsito, né? São os verdinhos, né? Eles não podem multar, só ajudam a organizar o trânsito. É cabide de emprego, eles não são concursados, são terceirizados, eles não têm o poder de multar, né? Então, no trânsito, pessoal, se você chega lá num cruzamento, o semáforo está funcionando lá, mas tem um agente de trânsito, você tem que obedecer o agente. O sinal está vermelho e o agente está mandando você seguir, você tem que obedecer o agente. Ele é o mais alto na hierarquia da sinalização. Ele mandou eu parar e o sinal está verde. O semáforo, você tem que obedecer ao agente. Se você desobedecer, você vai ser multado, né? Infração grave, né? Você tem que obedecer ao agente. Ele está no topo mais alto da hierarquia da prevalência da sinalização. Na ausência do agente de trânsito lá na via, você vai obedecer ao semáforo, né? Sinalização luminosa. Na ausência do agente, quem está no cargo mais alto da hierarquia, na ausência do agente é o semáforo, né? Sinalização luminosa. Ele está no cargo mais alto. Se não tiver sinalização luminosa, no caso o semáforo, você vai obedecer às outras sinalizações, são as placas, né? Sinalização vertical, os desenhos ou legendas no chão, sinalização horizontal, né? Você vai obedecer na ausência de agente, na ausência de semáforo. Se não tiver nem sinalização vertical, nem sinalização horizontal, você vai obedecer o que a gente estudou ontem, né? Normas de circulação e conduta. Na ausência de sinalização, você vai obedecer às normas de circulação e conduta. Tudo bem até aí na questão aqui de prevalência da sinalização? Sempre em primeiro lugar, o agente de trânsito. Na ausência dele, sinal luminoso, que é o semáforo. Na ausência dele, do semáforo, você vai obedecer sinalização vertical, que estão lá as placas, né? Sinalização horizontal, que são os desenhos no chão. Na ausência de qualquer sinalização, você vai obedecer às normas de circulação e conduta. Sinalização vertical é um subsistema da sinalização viária. Observe essa palavra aqui, subsistema. Já já a gente vai falar sobre ela. Cujo meio de comunicação está na posição vertical. Subsistema da sinalização viária, posição vertical, né? Normalmente em placa, fixado ao lado ou suspenso. A gente já mostrou aqui o exemplo de lado ou suspenso sobre a pista, né? Transmitindo mensagens de caráter permanente e eventual quando é uma obra, né? Que ela terminou a obra, a sinalização sai dali, né? Às vezes é um desvio, né? Devido à obra. Variáveis através de legendas, quando é por escrito, ou símbolos, quando são desenhos, né? Pré-reconhecidos vocês estão tendo conhecimento aqui no curso, né? Teórico. Pré-reconhecidos. Quando vocês começarem a dirigir, vocês já vão ter terminado, passado o curso. Então, por isso, pré-reconhecidos. E legalmente instituídos, porque são instituídos em lei, né? Legalmente em lei, né? Estão no Código de Trânsito Brasileiro, né? Então, essa questão aqui do subsistema às vezes dá um trabalhozinho, né? Para explicar. Então, como é que eu faço aqui com vocês? Eu vou passar agora 4 questões. Vou mandar aqui no grupo 4 questões. Deixa eu ver
E eu acho bem mais fácil explicar com essas 4 questões. Fica muito mais tranquilo. Deixa eu ver aqui. Pronto, pessoal, deu tempo aí? As 4 questões. Deu tempo a menos de ler aí, vocês terão noção. Pronto. Então, posso começar? Placas, pessoal, são 8 questões de placas. São 8 questões de placas. Geralmente são 6 questões realmente de placas e 2 questões sobre o assunto. Geralmente cai uma questão de subsistema. Então, primeira, as placas são subsistema de qual tipo de sinalização? Então, as placas são subsistema de qual tipo de sinalização? Aqui, horizontal. Horizontal são os desenhos no chão, né? Luminosos, luminosos é o semáforo. Sonoro, sonoro é os barulhos feitos pelo apito do agente, né? Vertical fica na ponta da haste de alumínio, né? Então, primeira, as placas são o subsistema da sinalização vertical. Primeira, item D de dado. Primeira, item D de dado. Vamos para a segunda. Semáforos são um subsistema de qual tipo de sinalização? Aí vem aqui o item A, vertical? Não, vertical são as placas. Item B, horizontal? Horizontal são os desenhos no chão. Item C, luminosos? Luminosos tem que ter luz, né? Semáforos são 3 luzes, né? Então, segunda, item C de casa. Segunda, item C de casa. Terceira, silvos, que são silvos, são os barulhos do apito, né? Do agente. São subsistema de qual tipo de sinalização? Item A, sonoro, sim, sonoro, som, né? Então, terceira, item A de avião. Quarta, faixas seccionadas. As faixas seccionadas são aquelas faixas tracejadas desenhadas no chão, pintadas, né? No caso, pintadas no chão. São subsistema de qual tipo de sinalização? Aí vem aqui o item A, vertical. Vertical são as placas, né? Horizontal, sim, né? São desenhos e legendas no chão. Então, quarta, item B de bola. Então, meio que ficou explicada aí essa questão do subsistema. Geralmente vem uma dessas 4 aí na prova, né? Geralmente vem uma dessas 4 questões na prova. Algo parecido com isso. Então, vamos em frente, né? A sinalização vertical, ela é dividida em 3, pessoal. A sinalização vertical, ela é dividida em 3, né? As placas de regulamentação, elas estão regulamentando o trânsito, né? Quer dizer o que? Se você descumprir, você vai ser multado. Se você descumprir, você vai ser multado. Elas estão regulamentando o trânsito. Se você descumprir, você vai ser multado. Tem as placas de advertência. Elas lhe dão avisos. Elas lhe avisam o que vem à frente. Elas lhe dão avisos, alertas do que vem à frente. Placas de advertência. E tem as placas de indicação, que elas realmente indicam.
Elas indicam onde tem alguns tipos de serviços, ou distância, ou início ou fim de uma cidade. A gente vai ver já já as mesmas, né? Então, vamos começar pelas primeiras, são as placas de regulamentação. As placas de regulamentação, na sua grande maioria, elas são redondas. Elas têm um formato redondo, com exceção de duas. Tem duas exceções. Essa primeira aqui, ó, ela é um triângulo invertido, né? De cabeça para baixo, né? O nome dessa placa é Dê a Preferência. A gente já vai ver o nome dela direitinho, mas o nome dela aqui adiantando é Dê a Preferência. E outro formato diferenciado das placas de regulamentação, essa daqui, ó. O nome dessa placa é Parada Obrigatória. Ela vem no formato de um octágono, pessoal. Ela tem 8 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Ela vem no formato de um octágono. Então, essas duas placas são as exceções. Essas duas placas são as exceções da regra, né? Elas vêm num formato diferente. Então, placas de regulamentação, o seu formato é circular, na grande maioria. Elas vêm com fundo branco, borda externa vermelha e cor preta, né? A finalidade das placas de regulamentação, elas proíbem, elas obrigam e elas restringem, né? Proíbem, obrigam e restringem. Então, tem dois bizus aqui, né, para ajudar, né? Toda placa que tem a listra vermelha, a listra vermelha que eu falo, essa daqui, pessoal, na diagonal, ó. Essa lista vermelha aqui, ela significa uma proibição. Uma proibição, ela está proibindo alguma coisa. Sempre que vier com essa faixa diagonal vermelha, ela está proibindo alguma coisa. Se forem duas faixas, ela proíbe duas coisas. Se for apenas uma faixa, ela proíbe uma coisa. Se forem duas faixas, ela proíbe duas coisas. Então vamos lá. Toda placa que tem a listra vermelha começa com a palavra proibido, só que tem uma exceção à regra. Então, para ser mais correto, ó, se vier essa faixa vermelha aqui na diagonal, ela está proibindo alguma coisa. Aí você vai olhar a legenda. Se a legenda aqui não tiver um veículo, ela começa com a palavra proibido, com exceção de uma placa, né? Se ela não tiver um veículo, deixa eu pegar aqui uma foto para ficar mais fácil o entendimento. A princípio assim é complicado, mas já vai ficar mais fácil. Deixa eu pegar aqui uma foto. Então, traduzindo o que eu tinha dito lá, se tiver uma faixa vermelha na diagonal, é uma proibição. Proíbe alguma coisa. Se tiver duas faixas, proíbe duas coisas. Se tiver uma faixa vermelha e não tiver veículo desenhado, vai começar com a palavra proibido. Um exemplo aqui, ó. Faixa diagonal vermelha e não tem nenhum veículo desenhado. Começa com a palavra proibido, virar à esquerda. Faixa vermelha, não tem nenhum veículo desenhado. Começa com a palavra proibido, virar à direita. Faixa vermelha, não tem nenhum veículo desenhado. Proibido retornar à esquerda. Então, sempre que não tiver um veículo desenhado e tiver a faixa diagonal, começa com a palavra proibido. Só que a gente tem uma exceção à regra.
A exceção à regra é essa placa aqui, ó. Ela tem uma faixa diagonal vermelha e não tem nenhum veículo desenhado. Então, ela é exceção à regra. O nome dela é sentido proibido. O nome dela é sentido proibido. Ela é exceção à regra. As outras que tem uma faixa vermelha na diagonal e não tem um veículo desenhado, ela começa com a palavra proibido. Aí outro bizu que deu lá, outro bizu que dá aqui embaixo, ó. Toda placa que tem a listra vermelha e um veículo desenhado começa com a palavra proibido o trânsito de. Ela também tem uma exceção, mas vamos... Então, deixa eu só diminuir aqui o tamanho. Faixa vermelha na diagonal, faixa vermelha na diagonal, e tem um veículo desenhado. Começa com as palavras proibido trânsito de, nesse caso aqui, de caminhões. Faixa vermelha na diagonal e tem um veículo desenhado. Começa com as palavras proibido trânsito de, nesse caso aqui, veículos automotores. Então, se tiver uma faixa vermelha na diagonal e tiver um veículo desenhado, começa com as palavras proibido trânsito de. Aí vou dar aqui as exceções aqui, ó. Não tem um veículo, aqui tem dois, ó. Então, aqui é proibido ultrapassar, é uma exceção à regra. E lá embaixo tem aqui um veículo desenhado e tem uma faixa diagonal vermelha, né? Trânsito proibido a carros de mão. Ela é exceção à regra. Quanto às outras que tem um veículo, é proibido o trânsito de. Proibido o trânsito de. A carro de mão é trânsito proibido. Trânsito proibido a carros de mão. Isso é só o inicial. Agora nós vamos ver as placas uma a uma. Deixa eu só ver aqui. Já foi dito. Vamos ver as placas uma a uma. Só fechar aqui. O computador está começando a ficar lento já. Como nós já falamos, né? As placas de regulamentação, elas são ordens. Se você descumprir e você for visto, né, pelo agente ou pelo fotossensor, né, você vai ser multado, né? Elas, na sua grande maioria, elas têm formato circular, né? São redondas, com exceção dessas duas aqui, ó. A placa pare, né? Tem um nome pare, o nome dela é parada obrigatória, pessoal. Ela tem um formato de um octágono, né? Ela tem um formato diferenciado. Por que que ela tem esse formato? Deixa eu mostrar aqui uma foto aqui. Essa placa aqui, pessoal, ela vem aqui, ela indica, né, de quem é a preferência. No caso, aqui nesse cruzamento tem uma placa pare aqui, quer dizer que você não é a preferência de quem está nessa via aqui, né? Mesma coisa lá do outro lado, ó, tem uma placa pare ali, ó. Vou contar aqui uma coisa, um fato real, né? Quando eu era mais novo, é até vergonhoso contar isso, mas é verdade, né? Eu sou mais novo que vocês. Antigamente a gente assistia muito esses filmes americanos, né? Onde todo adolescente tinha uma placa pare na porta do quarto, né? Eu sempre quis ter uma placa dessa. Tentei arrancar, mas a bicha estava muito bem presa e não consegui. Até um dia que eu vinha do colégio e ela estava pendurada de cabeça para baixo. Ela estava já para cair já. Eu só fiz puxar, ela veio na minha mão. Cheguei em casa, minha mãe me deu uma surra, né? Eu cheguei com a placa em casa, a mãe mandando eu botar lá no lugar. Eu, mãe, não dá para botar no lugar não, como é que eu vou subir, pregar e tal. Resumindo, acabei ficando com a placa, né? Foi um vandalismo, né? A bicha já estava um pouco velhinha, eu comprei um spray, pintei e tal. Ficou com a mais linda do mundo, coloquei na porta do meu quarto, né? Eu fiquei com ela até quase adulta, ainda estava lá, na porta do meu quarto. Resumindo, eu fiz o vandalismo, né? Peço desculpa a todos.
pois eu arranquei, mas ela já ia cair, também tem esse detalhe, se eu não arranco, ela já ia cair, ela tava só pendurada por um parafusozinho já, né? Aí o Robert levou um cone, é coisa da juventude, né? Mas resumindo, pessoal, a placa pare ela tem esse formato diferenciado porque caso algum idiota arranque aqui a placa, né? Fui eu no caso, né? Arranque a placa ou a placa caia, você chega aqui no cruzamento, pessoal, você olha lá para o sentido oposto, você sabe que aquela lá é uma placa pare, mesmo você olhando as costas dela, porque ela tem o formato de um octágono. Então, mesmo na ausência de placa desse lado aqui, você olha lá para o sentido oposto, você vai ver que tem uma placa no formato de um octágono. E como a única placa que tem esse formato é a parada obrigatória, você vai ter certeza que ali não é a sua mão de direção, ali você não tem prioridade, né? Pois tem uma placa pare lá no sentido oposto. Você vai reconhecer ela mesmo ela estando de costas. Por quê? Porque ela é a única que tem o formato de um octágono. Você sabe que não é sua preferência ali, né? Tranquilo até aí? Então, pessoal, se ela tem o formato octagonal, né, de um octágono, você já sabe que ela é uma placa de regulamentação, pois ela é a única que tem esse formato. O nome dessa placa aqui é parada obrigatória. Se perguntar na prova qual o nome da placa, não vai marcar pare, porque o nome da placa é parada obrigatória. Aqui embaixo dessas placas, pessoal, tem um Rzinho aqui, 1, R2, R3, não cai em prova. Fiquem tranquilos que isso não cai em prova aqui. O R é de regulamentação e 1 é o número da placa, né? 1, 2, 3. O A aqui é esquerda, o B é direita, mas isso não cai em prova. Esse número aqui não cai em prova, esse R, esse número da placa, né? O que cai é o nome, né? Então, placa vermelha, formato de um octágono, são 8 questões de placa, 8 questões de placa. Placa vermelha, formato de octágono, com nome par, e o nome dela é parada obrigatória. Ela é uma ordem, você tem que parar, né? Se você descumprir, você é multado. O triângulo, pessoal, de cabeça para baixo, o nome dessa placa é D, a preferência. O nome dessa placa é D, a preferência. Você vai ver ela geralmente tipo na frente de uma rotatória, né? Deixa eu ver aqui. Na frente de uma rotatória, né? Que é a preferência de quem está na rotatória, né? Próxima placa, ela é redonda, se ela é redonda, ela é de regulamentação. Ela tem uma faixa diagonal vermelha. Essa faixa significa o quê? Que ela está proibindo alguma coisa. Essa faixa significa que está proibindo alguma coisa. Ela é exceção à regra. Ela não tem nenhum veículo desenhado, mas ela é exceção à regra. Ela não começa com a palavra proibido. O nome dessa placa aí, ó, é sentido proibido. Ela é a exceção à regra. Ela não começa com a palavra proibido, mesmo tendo a faixa diagonal vermelha e não tendo nenhum veículo desenhado, né? O nome da placa é sentido proibido. Próxima placa é redonda. Se ela é redonda, ela é de regulamentação. Se ela é de regulamentação, ela vem nas cores vermelho, branco e preto. Ferroviário, São Paulo, né? Você olha para a placa, ela tem uma faixa diagonal vermelha. Se tem essa faixa diagonal, ela está proibindo alguma coisa. Cabe a você descobrir o que ela está proibindo. Você olha para o desenho. A gente sempre vai ler a placa, pessoal, de baixo para cima. Sempre a gente lê a placa de baixo para cima. Você vai ler a placa de baixo para cima. Então, ó, a seta começou aqui de baixo e
virou para a esquerda. Ela começou aqui de baixo e virou para a esquerda. Nome da placa: proibido, porque tem a faixa vermelha aqui na diagonal. Proibido virar à esquerda. Proibido virar à esquerda. Tem a sua oposta também, né? Placa redonda, se é redonda é de regulamentação, vem nas cores vermelho, branco e preto. Ela tem uma faixa na diagonal vermelha que proíbe. Cabe a você descobrir o que é essa proibição. A gente vai olhar aqui, o símbolo é uma seta que ela vem aqui de baixo e vira para a direita, né? Como ela tem uma faixa de proibição e não tem veículo, começa com a palavra proibido. Então, proibido virar à direita. Proibido virar à direita. Até aí, pessoal, tá tranquilo? Tá de boa? Tá muito rápido? Então vamos nessa mesma velocidade aqui. Placa redonda, se é redonda, é de regulamentação. Se é de regulamentação, vem nas cores vermelho, branco e preto. Tem uma faixa diagonal vermelha que proíbe, né? Tá proibindo alguma coisa. Descobrir o quê? Esse movimento aqui, pessoal, se você observar, é o movimento de um retorno. Tá vindo no sentido e agora vai no sentido contrário, né? A seta fez aqui um retorno, né? Ela está vindo para cima e ela agora está indo no sentido contrário, que agora é para baixo, né? Então, tem uma faixa diagonal vermelha que proíbe, não tem nenhum veículo desenhado, então começa com a palavra proibido. Proibido retornar para que lado? Retornar à esquerda. Proibido retornar à esquerda. Próxima placa é sua oposta, né? Ela é redonda, é de regulamentação. Ela tem uma faixa diagonal vermelha proibindo. Você vai ler aqui a legenda, né? O símbolo é uma seta que estava indo para cima e agora ela está indo para o sentido oposto, para baixo, né? Então é um retorno. Proibido retornar à direita, né? Proibido retornar à direita. Próxima placa. Ela é redonda. Se ela é redonda, ela é de regulamentação. Se ela é de regulamentação, ela vem nas cores vermelho, branco e preto. A gente olha para a placa, tem uma faixa vermelha na diagonal. Está proibindo alguma coisa. Se ela está proibindo alguma coisa, cabe a você descobrir o que. Vamos olhar o resto da placa. Tem uma letra, a letra E. Sempre que aparecer essa letra E, é algo relacionado a estacionamento, pessoal. A letra E é algo relacionado a estacionamento. Tem a faixa vermelha que proíbe, né? Não tem nenhum veículo desenhado, então começa com a palavra proibido. Nome da placa: proibido estacionar. Proibido estacionar. Proibido estacionar. Próxima placa, ela é redonda. Ela é redonda, ela é de regulamentação. Vem nas cores vermelho, branco e preto. Ela não tem faixa de proibição, então não proíbe nada. Ela tem a letra E. Eu já sei que é algo relacionado a estacionamento. O nome da placa: estacionamento regulamentado. O nome da placa: estacionamento regulamentado. Próxima placa, redonda. Se é redonda, ela é de regulamentação. Ela, ao invés de uma faixa diagonal vermelha, ela tem duas. Ela tem duas faixas diagonal vermelha. Então, ela tem duas proibições, né? Cabe a você descobrir quais são. Então, ela não tem nenhum veículo desenhado, começa com a palavra proibido, né? Então, proibido parar. A primeira proibição é proibido parar. E estacionar é a segunda proibição. Proibido parar e estacionar. Essa primeira linha, pessoal. Alguma dúvida? Tá tranquilo?
dê a preferência, você vai dar preferência para os outros veículos, porque a preferência não é sua. Sentido proibido, você não pode transitar naquele sentido, ou você vai entrar à direita ou vai entrar à esquerda. Proibido virar à esquerda, você não pode entrar à esquerda, porque deve ser no mínimo contramão. Proibido virar à direita, você não pode virar à direita, porque deve ser contramão. Proibido retornar à esquerda, você não pode fazer o retorno naquele local. Você pode até entrar à esquerda, mas não pode retornar. Proibido retornar à direita, você pode até entrar à direita, entrar na rua, né? Mas não pode retornar. Proibido estacionar. O que é estacionar? É parar pelo tempo maior do que o embarque e desembarque. Quer dizer o quê? Você pode parar ali para uma pessoa subir e você continua a viagem, ou pode parar ali para uma pessoa descer e você segue viagem, porque você não estacionou, você apenas parou, né? Estacionamento regulamentado quer dizer que você pode estacionar ali, né? Tranquilamente, não vai ser multado. E aqui você não pode nem parar para embarque e desembarque e nem pode estacionar. Você não pode fazer isso em túnel, não pode fazer isso na BR, você não pode fazer isso num viaduto, você não pode fazer isso numa ponte, né? Nem parar, nem estacionar. Posso ir para a próxima linha aqui? Então, próxima placa. Ela é redonda, se é redonda, ela é de regulamentação, vem nas cores vermelho, branco e preto. Ela tem uma faixa diagonal vermelha que proíbe. Agora, proíbe o quê? Ela tem dois veículos desenhados. Ela tem dois veículos desenhados. Se tem a faixa diagonal vermelha e não tem um veículo desenhado, porque ela tem dois, ela continua iniciando com a palavra proibido, né? No caso da placa aí é proibido ultrapassar. Quer dizer o que? Que naquele local você não pode fazer ultrapassagem. Pode ser uma curva, pode ser um aclive, um declive, pode ser uma ponte, pode ser um túnel. Você não pode ser um viaduto, você não pode ultrapassar nesses locais, né? Placa redonda de regulamentação, vem nas cores vermelho, branco e preto, né? Ela tem uma faixa vermelha ali que proíbe alguma coisa. Não tem nenhum veículo desenhado. Ela tem uma lista ali, pessoal, que está dizendo que é tipo uma divisão de faixas, né? Ou de pista, né? Tem uma seta que começa aqui, ó, e ela vira para a direita. A seta começa de baixo aqui e ela vira para a direita. Proibido mudar de faixa, como se fosse aqui a separação aqui das faixas, né? Ou pista de trânsito, como se fosse aqui a separação de pista, né? Da esquerda para a direita, porque ela está do lado esquerdo, né? Da linha lá e passa para o lado direito. Então, proibido mudar de faixa ou pista de trânsito da esquerda para a direita. Você deve conhecer ali o trânsito no centro da cidade, né? A Avenida Duque de Caxias, agora ela está dividida, né? Ela era mão e contramão, né? Ela tinha os dois sentidos, agora ela tem apenas um sentido. E muitas vezes, mesmo sendo o mesmo sentido, você não pode mudar ali de uma pista para outra, né? Proibido mudar de faixa ou pista de trânsito da esquerda para a direita. Tem a sua oposta também, né? Placa redonda de regulamentação, vem nas cores vermelho, branco e preto. Tem lá uma faixa preta que indica que é duas faixas diferentes, né? Duas faixas diferentes. Tem a faixa diagonal vermelha que proíbe e tem a seta que ela começa aqui do lado direito e vai para o lado esquerdo depois da faixa. Ela vai para o lado esquerdo depois da faixa preta aqui, né? Nome da placa, proibido, né? Tem a faixa diagonal vermelha que proíbe. Mudar de faixa ou pista de trânsito, pode ser faixa ou pista de trânsito, da direita, porque começou do lado direito, para a esquerda e foi para a esquerda.
Proibido mudar de faixa ou pista de trânsito da direita para a esquerda. Você vai seguindo aqui o fluxo aqui da seta. Tranquilo essas duas placas aí, de boa? Show. Próxima placa, começa a aparecer os veículos. Então, redonda de regulamentação, vem nas cores vermelho, branco e preto. Tem uma faixa diagonal vermelha que proíbe. Só que tem um veículo desenhado. Quando vem a proibição em um veículo desenhado, com exceção do carro de mão, né? Ela começa com as palavras proibido o trânsito de. Você já sabe que vai vir as palavras proibido o trânsito de. Aí você vai olhar o desenho e saber do que é a proibição. No caso aqui, proibido o trânsito de caminhões. Tem um caminhãozinho desenhado. Ó. Proibido o trânsito de caminhões. Alguma via que não pode transitar caminhões. Talvez ela seja baixa ou não aguente muito peso, né? Não pode transitar caminhões. Essa aqui a gente vê muito na beira de praia. Você vê ali no Icaraí, vê no Porto das Dunas. Ela é redonda, é de regulamentação, vem nas cores vermelho, branco e preto. Ela tem uma proibição, tem uma faixa vermelha na diagonal, está proibida alguma coisa. E tem um veículo desenhado, Então começa com as palavras proibido o trânsito de. Só que no caso dessa placa aí, pessoal, esse veículo aí, ele é tipo um genérico, né? Ele é para qualquer veículo automotor. Então, proibido o trânsito de veículos automotores. Quando fala veículos automotores, carro, motocicleta, caminhão, ônibus, vans, micro-ônibus, né? O desenho do carro ali não é ao carro específico, carro de passeio, o carro pequeno, e sim a veículos automotores, dizendo que você não pode andar ali naquele local, geralmente na areia da praia. Não é permitido andar na areia da praia. Então, proibido o trânsito de veículos automotores. Próxima placa, redonda de regulamentação. Redonda de regulamentação. Tem uma faixa vermelha na diagonal que proíbe. E tem um veículo, no caso aí é uma carroça, né? Só que o nome da placa é proibido o trânsito de, por quê? Porque tem a faixa na diagonal vermelha e tem um veículo. Proibido o trânsito de veículos de tração animal. Proibido o trânsito de veículos de tração animal. É o nome dessa placa. Próxima placa, redonda de regulamentação, vem nas cores vermelha, branco e preto. Tem uma faixa diagonal vermelha que proíbe, tem um veículo desenhado. Já sabemos que ela começa com as palavras proibido o trânsito de. No caso aqui, proibido o trânsito de bicicletas, né? Tem uma bicicleta desenhada. Proibido o trânsito de bicicletas, tem uma bicicleta desenhada. Próxima placa, redonda, se é redonda é de regulamentação, vem nas cores vermelho, branco e preto. Tem uma faixa diagonal vermelha que proíbe. Se ela proíbe, né, proíbe alguma coisa. Tem um veículo desenhado, então começa com as palavras proibido o trânsito de. No caso aqui tem um trator, né, o cara ali tipo guiando o trator, né? Proibido o trânsito de tratores e máquinas de obras. Proibido o trânsito de tratores e máquinas de obras. Próxima placa aqui, pessoal, ela tem aqui, ó, um triângulo invertido aqui, um triângulo apontando para baixo. Sempre que tiver esse triângulozinho apontando para baixo, só ele está relacionado a peso. É como se fosse uma balança, né? Está relacionado a peso. Sempre que você vê esse triângulozinho apontado para baixo, está relacionado a peso. E se você ver dois triângulos apontando para o centro, eles estão na vertical, ó, apontando para o centro, está relacionado à altura. Um triângulo de cabeça para baixo apontando para baixo, um triângulo é uma seta, relacionado a peso.
dois triângulos apontando para o centro e eles estão na vertical, está relacionado à altura. Nas placas de regulamentação, quando vierem peso, altura, deixa eu ver aqui as outras duas logo. Altura. Ó, se tiver dois triângulos apontados para as extremidades, é comprimento, e se forem para o centro, deixa eu achar aqui, pronto, apontado para o centro na horizontal é largura, apontado para as extremidades na horizontal é comprimento, se estiverem na vertical, altura, e se for só uma seta apontando para baixo, vai ser relacionado a peso. E vão aparecer nas placas de regulamentação, vão aparecer a palavra máximo permitido. Máximo permitido. Máximo permitido. Máximo permitido. Isso nas placas de regulamentação, porque vai aparecer também esses símbolos, pessoal, nas próximas placas que são as de advertência, né? São as placas amarelas. Mas quando for nas placas de regulamentação, que aparecer uma seta para baixo ou um triângulo para baixo é peso, na vertical altura, no caso aqui vai aparecer as palavras máximo permitido, né? Sempre que aparecer esses triângulos. Então aqui, seta para baixo, peso, na vertical altura, na horizontal apontando para o centro vai ser largura, na horizontal apontando para as extremidades vai ser comprimento. E sempre vão aparecer as palavras máximo permitido, nas de regulamentação. Nas de regulamentação aparece máximo permitido. Nas advertências vai ser diferente. Então, nesse caso aqui, seta apontando para baixo, tem um T aqui de tonelada, você já sabe que é peso, né? Peso bruto total máximo permitido. Peso bruto total máximo permitido. Tem a numeração aqui 10. Podia ser 1, 2, 3, 4, 15, 20, 25, 50, não importa. Peso bruto total máximo permitido. Sempre que você vê a setinha para baixo aqui, ó, está relacionado a peso. Peso bruto total máximo permitido. A numeração daqui é variável, vai depender lá do local, né? Então não tem nada a ver com o nome da placa. Próxima placa, dois triângulos na vertical apontados para o centro. Você sabe que tem alguma coisa a ver com a altura, né? O nome da placa, altura máxima permitida. Sempre que vier peso, altura, comprimento ou largura nas placas de regulamentação, vai vir máximo permitido. No caso aqui, altura máxima permitida. Tem aqui 4 metros. Poderia ser 1, 2, 3, 4, 5, 10, 25, 115. O nome da placa vai continuar sendo altura máxima permitida. Quer dizer que ali tem uma ponte ou tem uma fiação que, se você passar mais de 4 metros, vai arrancar, vai bater, vai causar um acidente. A do peso aqui pode ser uma ponte. E a ponte ali não aguente 10 toneladas ou mais de 10 toneladas, né? O máximo permitido aqui é 10 toneladas. Pode ser 5, pode ser 4, quer dizer o quê? Não pode passar por aquela ponte com um peso maior do que esse daí, né? As outras placas aqui, proibido o trânsito de tratores, não sei onde é que pode ter isso. Proibido o trânsito de bicicletas em cima da calçada, algumas pracinhas onde tem o espaço ali para caminhada de pedestre, não pode transitar com bicicleta. Na beira-mar tem alguns locais que permitem, alguns locais que proíbem. Proibido o trânsito de veículos de tração animal, não tenho nem ideia que tem isso. Próxima placa, redonda de regulamentação, vem nas cores vermelha, branco e preto. Tem dois triângulos na horizontal, aí você vai observar, está apontado para o centro ou está apontado para as extremidades. Esse caso aqui está apontado para o centro. Você já sabe que é largura.
como é placa de regulamentação, você sabe que vai aparecer as palavras máxima permitida, né? Então, essa placa aqui específica, largura máxima permitida. Ali tem 3 metros, mas pode ser 4, 5, 7. Está dizendo que aquele local ali só pode passar veículos até 3 metros de largura. Se for tentar mais de 3 metros, pode arranhar, enganchar, não passar, né? A próxima placa, pessoal, tem lá a setinha para baixo, que vocês já sabem que está relacionada a peso, né? Só que ela também tem um desenho de um eixo. Eixo é o que liga ali um pneu ao outro, né? No veículo, né? Então, peso, que é a setinha para baixo, máximo permitido sempre aparece, né? Quando tem uma placa de regulamentação que tem esse triângulozinho, aparece as palavras máximo permitido por eixo, porque apareceu o eixo. Então, peso máximo permitido por eixo. Aí tem ali 2 toneladas, pode ser 3, 4, 5. Por quê? Porque tem veículos que tem mais de 2 eixos, né? Por exemplo, esse caminhãozinho aqui tem 3, ó. Tem veículos que tem 4, tem caminhões que tem 6, né? Então, aqui é o peso máximo permitido por eixo. No caso aqui tem 2 toneladas, mas poderia ser qualquer peso, né? O nome continua sendo peso máximo permitido por eixo. Próxima placa tem 2 triângulos na horizontal. Você vai observar se estão apontados para o centro ou se estão apontados para as extremidades. No caso aqui, apontados para as extremidades, você sabe que está relacionado a comprimento. Como tem os triângulozinhos que são ou de altura, ou de peso, ou de largura de comprimento, nas placas de regulamentação você sabe que vai aparecer máximo permitido. Nesse caso aqui, ó, comprimento máximo permitido. Comprimento máximo permitido. Ali tem 10 metros, mas poderia ser 10, 15, 20, 30, quer dizer que os veículos têm que ter no máximo 10 metros de comprimento para andar naquele local. Talvez seja para fazer uma curva, né? Pode ter uma curva lá bem fechada que um veículo com mais de 10 metros não consiga fazer. Pode ser uma curva bem fechada que um veículo com mais de 10 metros não consiga fazer. Próxima placa. Ela aparece ali, ó, km por hora, quilômetros por hora. Você já sabe que está relacionado ao que? A velocidade. Caso aqui, velocidade máxima permitida, por quê? Porque é uma placa de regulamentação, né? Tem 80, mas pode ser 40, 50, 30, 10, 25, 110, né? O nome da placa, velocidade máxima permitida. Apareceu quilômetros por hora, você sabe que está relacionado à velocidade, né? Próxima placa, redonda de regulamentação, vendo as cores vermelho, branco e preto, tem uma faixa diagonal vermelha que proíbe, né? Uma proibição, né? Aí você vai procurar, proíbe o quê? O desenho ali é de uma buzina, né? Desenho de uma buzina, nome da placa, proibido acionar buzina ou sinal sonoro. Proibido acionar buzina ou sinal sonoro. Cuidado, porque tem essa segunda parte, ou sinal sonoro. Não é só acionamento da buzina. Também tem ou sinal sonoro, né? Só pode usar a buzina entre as 6 da manhã e 22 horas, né? 6 e 22. E não pode usar a buzina na frente de escolas, hospitais, postos de saúde. Então, na frente desses locais, é capaz de ter essa placa aí, proibido acionar buzina. Essa próxima placa aqui, pessoal, cuidado para não confundir com a lombada, né? Essa placa aí é a alfândega, né? A alfândega é um local que você, quando passa em frente, você talvez seja obrigado a parar e mostrar se você está levando alguma coisa. Geralmente tem aeroportos, né? Tem aeroportos, quando você vem de outro país, você tem que passar pela alfândega para saber o que é que você está trazendo, né? Se você está trazendo, tem um limite de valor de coisas que você pode trazer de outro país, né? Estados Unidos. Eu vi essa placa quando eu fui ao Paraguai, né? Na ida e na volta do Paraguai. Você pode ser parado por amostragem, né? Eles escolhem aleatoriamente, para esse carro, para aquele carro, deixa passar esse, né? Se você for parado, você vai ter que mostrar o que você está trazendo do país, né? Dependendo do valor, por exemplo, do Paraguai para cá, você poderia trazer, acho que
US$ 1.500, eu acho, em compras, né, em mercadorias, né? Se passar disso, ou você paga uma taxa, ou você devolve o que passou do valor, né? Você tem que deixar lá, fica na alfândega, né? Então, quando você vem de outros países, você pode passar pela alfândega no aeroporto ou então em fronteiras, né? Cuidado para não confundir com lombada. Não é lombada, pessoal, é alfândega, né? Próxima placa, ela é redonda, de regulamentação, vem nas cores vermelho, branco e preto, né? E ela tem ali um pneu. E esse pneu, pessoal, ele tem correntes. Essa manobra de colocar correntes nos pneus é para locais que o carro pode atolar, né? Tinha muito dessas placas naquela via transamazônica, né? Ela era um atalho que os motoristas gostavam de pegar, só que como a Amazônia chove muito, lá era uma estrada, né? Era areia, pissarra, carroçal, tinha muita lama e geralmente os veículos atolavam, né? Então tinha essas placas aí que aconselhavam colocar correntes nos pneus, né? Se o veículo for tração dianteira, apenas nos pneus da frente. Se for tração traseira, apenas nos pneus de trás. Se for tração nas quatro rodas, nos quatro pneus, né? Agora o último presidente mandou asfaltar lá, agora está asfaltado, não é mais lama, né? Mas tem muito nesses locais que o carro pode atolar, como também tem locais de areia frouxa, né? Tipo praia, algumas praias que é permitido transitar com o veículo, pode ter essa placa aí de colocar correntes, né? Nome da placa: uso obrigatório de correntes. Uso obrigatório de correntes. Próxima placa tem uma setazinha para a direita e tem um veículo, né, desenhado, né? Nome da placa: conserve-se à direita. Conserve-se à direita. Se fosse o contrário, a setazinha para a esquerda e o carrozinho do lado esquerdo, o nome da placa: conserve-se à esquerda, né? Conserve-se à esquerda. No caso aqui, o carro está do lado direito, setazinha para a direita, conserve-se à direita. Se fosse o contrário, conserve-se à esquerda. Próxima placa. Placa redonda de regulamentação, vem nas cores vermelho, branco e preto, tem uma seta apontando para a direita, né? Sentido de circulação da via ou pista. Você chega num local que não pode mais seguir em frente e a seta está dizendo aqui qual o sentido que você deve seguir. Como ele está apontado para a direita, você vai para a direita. Se tivesse apontado para a esquerda, você vai para a esquerda. Mas o nome da placa é sentido de circulação da via ou pista, para você saber qual é a mão de direção. Qual é a mão de direção? Sentido de circulação da via ou pista. Próxima placa é uma seta apontada para a diagonal, né? Passagem obrigatória. Aqui está apontando para a direita, dizendo que você tem que passar pela direita. Se estivesse apontando para a esquerda, ia continuar sendo passagem obrigatória. Está apontando para onde você tem que passar. Passagem obrigatória, né? É o nome da placa. São 8h40, começou o intervalo de vocês.